Camila caminhava pela Rua da Consolação com o sol já se escondendo entre os prédios altos, equilibrando na bolsa um pacote de arroz que tinha comprado com o troco contado e tentando ignorar o cansaço acumulado de dias seguidos procurando trabalho, sentindo o corpo pesado e a alma ainda mais, quando percebeu que aquela tarde fria de São Paulo tinha um silêncio estranho, diferente, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que não cabia na rotina apertada de quem luta para pagar aluguel e comer no mesmo mês. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica, se inscrevam no canal e tal. Ela apertou o passo, porque o céu escurecia rápido, e quanto mais a noite caía, mais os becos ganhavam um ar desconfortável. Respirou fundo e ajeitou o casaco barato no corpo, tentando afastar o vento frio que insistia em atravessar o tecido gasto. Foi então que, ao virar a esquina, viu um senhor parado no meio da calçada, completamente imóvel, como se estivesse congelado no tempo. Ele não parecia esperar ônibus, não parecia buscar alguém, parecia perdido. E aquilo acendeu na mente dela um sinal de alerta imediato. O idoso tinha cerca de 80 anos, pele clara, cabelo branco muito fino, olhos azuis perdidos entre confusão e medo. Segurava um chapéu marrom amassado nas mãos e olhava para os lados como quem tenta reconhecer algum ponto conhecido, mas falha. As pessoas passavam por ele sem perceber ou fingindo não ver, como se idosos perdidos fizessem parte do cenário urbano. Camila sentiu o coração apertar. Algo na expressão dele lembrava seu próprio avô, que sempre dizia que o pior sentimento do mundo era não saber onde estava. Aquilo foi suficiente para fazê-la parar. Ela se aproximou devagar, sem querer assustá-lo. Boa tarde, o senhor está bem? Perguntou, com a voz suave, embora seu peito estivesse disparado. Ele demorou um pouco para responder, piscando várias vezes, como se estivesse tentando se lembrar do caminho que a memória apagou. Eu acho que me perdi, murmurou, com a voz fraca. Eu estava indo para casa, mas não sei onde ela ficou. Camila respirou fundo, olhou em volta, procurando alguma pista, algum crachá, algo que indicasse quem era ele. E foi então que reparou em um pequeno cartão preso no bolso da camisa dele. Um cartão de identificação com nome, foto e um contato escrito em caneta. O nome dele era Henrique Albuquerque. E o número parecia o de um familiar. Camila sentiu o instinto de responsabilidade crescer dentro dela. Seu Henrique, o senhor está sozinho? Saiu de casa com alguém? Ela perguntou, tentando não soar desesperada. Ele sacudiu a cabeça devagar, inseguro. Eu tenho netos. Minha filha, mas hoje não sei como vim parar aqui. A confusão nos olhos dele deixou Camila com um nó na garganta. Tinha algo profundo naquela vulnerabilidade que ninguém ali parecia disposto a ver. Ela tirou o celular da bolsa, as mãos levemente trêmulas, e discou o número do cartão. A chamada tocou 3 vezes antes de uma voz feminina atender, já aflita desde o primeiro alô. Quem está falando? Você encontrou meu pai? Ele sumiu faz meia hora. A mulher disse, quase sem respirar. Camila explicou rapidamente onde estava, garantindo que ele estava bem. Do outro lado da linha, a mulher mal conseguia agradecer. Eu estou a 5 minutos daí. Por favor, fique com ele. Ele se assusta fácil, pediu a filha, quase implorando. Camila garantiu que ficaria. Desligou o telefone e se virou para o idoso, que parecia ainda mais nervoso ao perceber que estava esperando alguém. Seu Henrique, fica tranquilo. Sua filha está chegando. A gente espera aqui juntos, tudo bem? Ele assentiu, mas seus olhos continuavam marejados. Camila decidiu se sentar ao lado dele no banco da calçada, mesmo que estivesse frio. Ela apoiou as mãos no colo, tentando passar calma. Eu sei que dá medo quando a gente perde o caminho, disse, não sabendo exatamente se ele entenderia. Mas às vezes, quando a gente acha uma pessoa para ajudar, não é o fim, é o começo. Ele a olhou como se aquela frase tivesse feito sentido, mesmo que apenas emocionalmente. Alguns minutos depois, uma SUV preta estacionou na rua com pressa, e uma mulher elegante, cerca de 45 anos, saltou do carro quase correndo. Pai! Meu Deus, pai! Ela exclamou, abraçando o idoso com força. Henrique parecia aliviado, mas também constrangido. Eu me perdi, ele murmurou. Mas essa moça me ajudou.
A filha se virou para Camila com os olhos ainda cheios de lágrimas. Eu não sei como te agradecer. Meu pai, ele tem tido lapsos de memória. A gente está fazendo exames ainda. Mas se algo tivesse acontecido... Camila sorriu sem jeito. Imagina, qualquer pessoa faria o mesmo. Mas a mulher balançou a cabeça. Não, não fariam. Foi quando ela reparou na roupa simples de Camila, na bolsa velha, no jeito cansado. E seu olhar mudou, não para julgamento, mas para entendimento profundo. Ela respirou fundo e perguntou: Você trabalha com o quê? Camila hesitou. Eu tô procurando emprego. A mulher estreitou os olhos, pensativa. Depois abriu a porta do carro e ajudou o pai a entrar com cuidado. Antes de entrar também, segurou o braço de Camila com firmeza. Meu nome é Daniela. Eu preciso de alguém exatamente como você. Camila regalou os olhos, confusa. Daniela completou. Alguém que veja. Alguém que se importe. Alguém que cuide. Então, com um pequeno sorriso, ela disse a frase que mudaria tudo. Camila, você aceitaria trabalhar com a minha família? Camila ficou parada no meio da calçada por alguns segundos, como se Daniela tivesse acabado de jogar luz demais em um ambiente escuro dentro dela, e o convite ecoava tão forte que parecia impossível ser real, porque ninguém, absolutamente ninguém, oferece trabalho assim, de repente, ainda mais para alguém como ela, que estava vindo de dias exaustivos procurando emprego sem sucesso. Mas algo naquele olhar de Daniela era sólido, verdadeiro, urgente, e isso mexia com algo profundo no peito de Camila, que dava sinais de esperança depois de tanto tempo sufocada. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica, se inscrevam no canal e tal. Daniela respirou fundo, ainda segurando o braço de Camila, como se quisesse garantir que ela não fugiria ou acharia que tudo era uma brincadeira. Eu estou falando sério, reforçou, com o tom firme de quem não perde tempo com rodeios. Meu pai tem tido esses episódios. A família toda está preocupada. Precisamos de alguém para acompanhar, observar, ajudar, alguém paciente, alguém com sensibilidade. E hoje você provou que tem isso. Camila, ainda sem palavras, apenas assentiu devagar. Ela sentia o peso da responsabilidade, mas também sentia algo raro, confiança. Confiança que vinha de alguém que a conhecia há 15 minutos, e mesmo assim via nela o que ninguém mais via. Mas, você nem me conhece direito, Camila conseguiu balbuciar, a voz quase escapando. Conheço o suficiente, Daniela respondeu sem hesitar. Conheço o que importa. Conheço o caráter. A frase atingiu Camila como um abraço inesperado em um dia difícil. Ela engoliu seco, tentando manter o controle das emoções. E, o que exatamente você precisa que eu faça? Daniela ajeitou o casaco antes de responder. Meu pai tem lapsos de memória, às vezes esquece onde está, às vezes repete histórias, às vezes fica ansioso. Não é grave, mas precisa de alguém ao lado dele quando a família estiver ocupada. A ideia é você acompanhar em casa, conversar, ajudar nas rotinas simples, manter ele seguro. Camila sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de responsabilidade. Ela sempre cuidou de pessoas. Sempre. E, eu teria treinamento? Ou, alguém para me orientar? Claro, Daniela respondeu imediatamente. Você começaria acompanhando com a cuidadora que já trabalha conosco. Depois, dependendo de como se sair, assumiria parte da rotina. Camila respirou fundo, tentando imaginar a cena. Uma casa grande, uma família estruturada, ela caminhando por aquele ambiente totalmente novo, totalmente diferente da vida simples que levava. Era assustador, mas também inspirador. Uma chance real. O trânsito continuava passando atrás delas, mas para Camila tudo parecia em silêncio. Ela sentia o vento frio de São Paulo bater no rosto, carregando o cheiro de comida de rua, gasolina, e o som distante de um vendedor ambulante anunciando capas de celular. Tudo tão comum, e ao mesmo tempo, tudo tão diferente agora. Como se aquele quarteirão fosse o ponto exato onde a vida dela tinha decidido mudar de rota. Daniela tirou um cartão da bolsa e estendeu. Esse é meu contato direto. Se você topar,
Me manda mensagem hoje ainda. Amanhã quero te apresentar para a cuidadora e para a equipe médica. Equipe médica. Camila nem sabia o que dizer. Ela nunca tinha entrado em uma casa com equipe médica. E a remuneração? Ela perguntou, meio sem coragem. Daniela sorriu de leve. Será justa. Muito acima do que esse tipo de vaga normalmente paga. E se você se dedicar mesmo, podemos conversar sobre registrar você. Registrar. A palavra caiu como uma bomba suave nas mãos de Camila. Fazia anos que ela esperava ouvir aquilo. Antes de ir, Daniela segurou novamente a mão dela. Você salvou meu pai de uma situação que podia ter sido muito perigosa. Eu não vou esquecer isso. Camila sentiu a verdade na voz da mulher. E isso era raro de sentir. Obrigada pela confiança, de verdade, disse ela, ainda atônita. Eu vou pensar, mas eu acho que, eu quero isso. Daniela acenou, entrou no carro e ajeitou o idoso no banco com cuidado. Henrique virou para Camila, abriu um sorriso tímido e disse baixinho. Obrigado por me achar. Camila sentiu o coração derreter num misto de emoção e responsabilidade. Aquela frase, tão simples, carregava um universo inteiro. Quando o carro se afastou lentamente, Camila ficou parada por um instante olhando para o cartão em sua mão. O nome Daniela Albuquerque parecia brilhar sob a luz dos postes. Ela respirou fundo, tentando digerir tudo. Em menos de uma hora, tinha passado de desempregada a candidata para um trabalho que poderia salvar sua vida. Era surreal, mas era real. De repente, seu celular vibrou. Era uma mensagem desconhecida. Oi, é o meu número pessoal. Se decidir aceitar, me avise até o fim do dia. Boa sorte, Camila. Ela fechou o punho em volta do aparelho, sentindo uma onda de coragem subir no peito. Aquilo não era caridade. Era reconhecimento. E reconhecimento era algo raro demais para desperdiçar. Caminhando de volta para a pensão, Camila percebeu algo curioso. Não estava mais com medo do amanhã. Estava ansiosa, mas de um jeito bom. De um jeito que dizia que, talvez, pela primeira vez em muito tempo, o futuro estivesse sorrindo para ela. E isso era poderoso demais para ignorar. Enquanto subia os degraus da pensão, ainda pensando em tudo o que tinha acontecido, ela murmurou para si mesma. Se isso for verdade, minha vida acabou de virar uma página. E, pela primeira vez em meses, ela acreditou. Camila passou a noite inteira virando de um lado para o outro na cama estreita da pensão, com o cartão de Daniela preso entre os dedos como se fosse um bilhete de entrada para um mundo novo, e cada vez que fechava os olhos lembrava da expressão perdida do idoso, da forma como ele segurou seu chapéu, da voz trêmula dizendo obrigado por me achar. E aquilo acendia nela um sentimento que misturava dever, empatia e esperança, porque cuidar de alguém nunca foi peso para ela, sempre foi parte natural do seu instinto. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica, se inscrevam no canal e tal. O relógio no criado mudo marcava quase meia-noite quando Camila decidiu finalmente pegar o celular e digitar a mensagem que vinha ensaiando mentalmente desde que Daniela entrou no carro. Eu aceito. Obrigada pela confiança. Ela ficou olhando para a tela por alguns segundos, o dedo tremendo sobre o botão de enviar, como se uma escolha tão grande exigisse um último fôlego antes do salto. Então apertou. A mensagem foi. E com ela, uma parte inteira da vida antiga parecia ter sido enviada também. O celular vibrou poucos minutos depois, fazendo Camila pular de susto. Era Daniela. Ótimo. Amanhã às 9 horas. Vou te mandar o endereço. Venha confortável. Você vai acompanhar a cuidadora durante o dia. Camila sorriu sozinha, abraçando o celular como se fosse uma pequena vitória materializada. Ela levantou da cama, abriu o guarda-roupa e começou a separar a roupa mais apresentável que tinha. Uma calça jeans mais escura, uma blusa creme ainda com cheiro de amaciante barato e um tênis que, apesar de velho, estava limpo. Tudo tão simples, mas tudo tão importante. Ela quase não dormiu, mas levantou no horário com uma energia que não sentia há meses. Enquanto caminhava rumo ao ponto de ônibus, a cidade parecia diferente, mais viva, menos hostil, como se São Paulo estivesse dando um leve aceno de aprovação.
Os prédios que sempre a intimidaram agora pareciam espectadores silenciosos, assistindo ao início de algo novo. Camila segurava a bolsa com firmeza, carregando dentro dela não só documentos, mas também a chance real de mudar de vida. E isso iluminava o rosto dela mais do que qualquer maquiagem faria. Chegou ao endereço 20 minutos antes, e a casa de Daniela tirou seu fôlego por alguns segundos. Era grande, elegante, com jardim cuidado e portão automático. Nada luxuoso demais, mas absolutamente fora da realidade que Camila conhecia. Tocou o interfone com o coração acelerado. Daniela mesma abriu, sorrindo ao ver que a moça tinha chegado antes da hora. Pontualidade já é um ótimo começo. Camila entrou tentando não demonstrar que seus olhos estavam absorvendo cada detalhe. O piso brilhante, o cheiro suave de limpeza, os quadros discretos nas paredes, a ordem de tudo. No centro da sala, estava Henrique, sentado em uma poltrona confortável, com um cobertor leve sobre as pernas e uma xícara de chá nas mãos. Os olhos dele iluminaram quando a viram. Ah, a moça que me achou. Camila sorriu, sentindo o peito aquecer. Bom dia, seu Henrique. Uma mulher apareceu logo atrás, alta, magra, cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos, uniforme branco impecável e postura firme de quem sabe exatamente o que faz. Camila. Sou Vera, a cuidadora dele há 8 anos, disse ela, apertando a mão da jovem com força controlada. Vamos ver como você lida com rotina, adaptação, comunicação e, principalmente, com paciência. Camila respirou fundo. Paciência era sua especialidade, e também sua cicatriz. O treinamento começou no mesmo instante. Vera mostrou os remédios, os horários, as observações, os comportamentos típicos do idoso quando ficava ansioso. Camila absorvia tudo com atenção absoluta, fazendo perguntas pontuais, anotando mentalmente detalhes importantes, acompanhando cada passo de Vera como uma sombra dedicada. Henrique observava as duas com um sorriso leve, como se gostasse da presença dela ali. Daniela, por sua vez, via tudo de longe, analisando não só a técnica, mas o jeito. E ali estava a diferença. Quando chegou a hora do almoço, Vera preparou a comida enquanto Camila ajudava Henrique a caminhar até a mesa. Ele segurou seu braço com cuidado, mas sem medo, e isso emocionou Camila profundamente. Confiança é algo que idoso não entrega para qualquer um. Durante a refeição, conversaram sobre coisas simples: futebol, bairro antigo onde ele cresceu, o cachorro que tinha quando jovem. E Camila ouvia com interesse genuíno, sempre perguntando de volta, mostrando que ele não era um fardo, era alguém. Alguém importante. Daniela observava da porta da cozinha com expressão surpresa, como se fosse raro ver o pai tão confortável com alguém novo. Vera também parecia satisfeita, cruzando os braços e murmurando para si mesma. Há anos não vejo ele conversar assim. Aquilo era mais do que elogio. Era sinal. Sinal de que Camila realmente tinha encontrado seu lugar ali. Depois do almoço, Camila ajudou a levar Henrique até o quintal ensolarado, onde havia uma árvore grande e um banco de madeira. Ele se sentou, fechou os olhos e respirou fundo, como se finalmente estivesse em paz. Camila ficou ao lado dele, apenas observando. Às vezes, cuidar é isso, estar. E naquele momento, ela sentiu algo profundo e silencioso dentro de si. Ela era boa naquilo. Naturalmente boa. Vera se aproximou algumas horas depois e disse: Camila, vou ser sincera. Não é qualquer pessoa que consegue se conectar com ele assim no primeiro dia. Camila baixou o olhar, tímida. É só jeito de gente. Minha mãe sempre disse que quem sabe ouvir já sabe metade de tudo. Vera abriu um sorriso de canto. Bom, então você sabe mais do que muita gente por aí. No fim da tarde, Daniela chamou Camila para a sala. A moça entrou com as mãos suando, como se fosse enfrentar uma entrevista formal. A mulher fechou a porta atrás delas e disse: Camila, eu observei o dia inteiro. Vera também. E nós duas chegamos à mesma conclusão. Camila segurou a respiração sem perceber. Daniela continuou: Se você quiser, o emprego é seu. As palavras atravessaram Camila como um raio quente e inesperado. Ela sentiu os olhos arderem, mas segurou o choro, mantendo a postura. Eu quero muito. Obrigada por acreditar.
Daniela sorriu com firmeza. Não estou fazendo favor nenhum. Estou contratando competência. Camila saiu daquela sala com algo que achou que nunca teria na vida: pertencimento. E enquanto caminhava até o portão para ir embora, ela percebeu uma verdade simples e poderosa. A vida às vezes só precisa de um gesto seu, e um gesto de volta, para começar a mudar de verdade. Camila chegou pontualmente às 9 da manhã no dia seguinte, com o coração disparado e a sensação firme de que aquele seria o capítulo mais importante da vida dela, e enquanto subia a rua residencial silenciosa, observando as casas alinhadas com jardins bem cuidados, pensava em como tudo aquilo parecia distante da realidade simples que sempre viveu, mas também em como, pela primeira vez, ela não estava entrando como alguém que pede um favor, estava entrando como alguém que tinha sido escolhida. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica. Se inscrevam no canal e tal. Daniela abriu o portão antes mesmo de Camila tocar o interfone, com a típica pressa elegante de quem lidera empresas, famílias e crises todos ao mesmo tempo. Bom dia, Camila. Pode entrar. Hoje você já vai começar de verdade. A forma direta de Daniela trazia conforto, não pressão. Camila percebeu que aquela mulher era dura no tom, mas suave no olhar. E isso criava um equilíbrio raro e poderoso. Dentro da sala, Henrique estava sentado na mesma poltrona confortável do dia anterior, com uma manta no colo e um rádio antigo tocando música instrumental. Ele virou a cabeça devagar, reconhecendo Camila com um sorriso nostálgico. Ah, a moça que me achou de novo. Camila se aproximou e deu a mão a ele com cuidado. Bom dia, seu Henrique. Hoje eu fico com o senhor o dia todo. Vera apareceu logo em seguida, com seu uniforme impecável, postura firme e olhar clínico de quem vê tudo, até o que ninguém fala. Hoje ela fica com você, Henrique, disse Vera com leve carinho escondido atrás da voz prática. E vamos testar como vocês se adaptam juntos. Henrique assentiu devagar, como quem aceita algo importante sem totalmente compreender. Mas havia confiança ali, isso bastava. Daniela explicou rapidamente o cronograma do dia. Medicamentos no horário, exercícios cognitivos leves, caminhada pelo jardim, alimentação adequada e monitoramento do comportamento emocional. Para Camila, tudo aquilo parecia ser informação demais, mas ela absorvia como esponja, repetindo mentalmente cada etapa. Ela não tinha formação técnica, tinha sensibilidade. E naquele lugar, sensibilidade parecia valer tanto quanto qualquer diploma. Talvez até mais. A primeira tarefa do dia foi simples: acompanhar Henrique no café da manhã. Eles caminharam juntos até a mesa, e Camila observou como ele segurava o prato com delicadeza, como se tivesse medo de derrubar. Sentou-se ao lado dele e puxou conversa sobre a música que tocava no rádio. Essa música era da época em que eu conheci a minha esposa, disse Henrique, a voz baixa carregada de memória. Camila sorriu, ouvindo com atenção genuína. Conversar com ele era como ouvir um livro vivo, com páginas frágeis. Quanto mais ele falava, mais Camila percebia o valor daquele trabalho. Não era apenas cuidar do corpo de alguém, era cuidar da história inteira de alguém. E isso tinha peso, tinha honra, tinha sentido. Depois do café, Vera conduziu os dois até a área externa. O jardim da casa era amplo, com flores roxas alinhadas e uma jabuticabeira antiga ao fundo. Henrique caminhava lentamente, segurando o braço de Camila com firmeza, como se ela fosse a âncora que evitava que ele se perdesse de novo. E ela sentia isso no fundo do peito, uma responsabilidade silenciosa, porém profunda. E aceitava isso como quem aceita destino. Enquanto caminhavam, Henrique parou subitamente e olhou para o céu. Eu já estive aqui antes, sabia? Disse ele, pensativo. Camila respondeu com a voz suave. Claro que esteve, seu Henrique. Essa é sua casa. Ele apertou a mão dela com mais força. Não. Com você aqui, parece outra. Aquela frase atravessou Camila como uma flecha quente no peito. Não era simplesmente carinho, era confiança. Confiança verdadeira. Confiança de quem estava vulnerável e, mesmo assim, escolhia acreditar. Vera observava tudo com um sorriso discreto. Quando voltaram para dentro, Daniela esperava na sala, analisando as duas pelo olhar. E então?
Como ele ficou? Calmo, respondeu Vera. Ele conversou. Andou bem. E não ficou ansioso. Daniela pareceu surpresa e aliviada. Camila, isso é raro. Muito raro. Camila baixou o olhar, tímida. Eu só tento ficar com ele, no ritmo dele. Daniela sorriu de canto. É exatamente isso que ninguém consegue fazer. E naquele momento, Camila percebeu que estava sendo vista de verdade, não pelo que tinha, mas pelo que era. Isso era novo demais. Era precioso demais. A tarde passou com pequenas atividades, leitura de jornal, terapia de memória, uma soneca curta e outra caminhada leve. E em cada uma delas, Henrique procurava o olhar de Camila como ponto de segurança. Era como se, pouco a pouco, ele estivesse criando uma ponte com ela, uma ponte que não existia no dia anterior. E isso impressionou até mesmo Vera. Quando o relógio marcou o fim do expediente, Daniela chamou Camila no escritório. A moça entrou com o coração acelerado. Camila, eu só quero dizer uma coisa antes de você ir. Ela engoliu seco. Daniela completou. Você mudou o humor do meu pai em um dia. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Camila ficou imóvel, sem saber como reagir. Então Daniela respirou fundo e disse: se continuar assim, você não será apenas funcionária. Será parte da família. Camila saiu daquela casa com as pernas trêmulas e o peito cheio. E enquanto caminhava até o ponto de ônibus, percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, ela não estava apenas sobrevivendo. Estava pertencendo. Camila acordou antes do sol nascer, mesmo sem despertador, tomada por uma sensação rara de propósito, como se o corpo tivesse entendido que aquele novo caminho não podia ser vivido pela metade, e enquanto prendia o cabelo no mesmo rabo baixo de sempre, percebeu-se sorrindo sozinha diante do espelho velho da pensão, sorrindo não porque tudo estava resolvido, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dela finalmente estava em movimento. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica, se inscrevam no canal e tal. Quando chegou à casa, Daniela abriu a porta com expressão séria, mas não fria. Era o tipo de seriedade de quem passa noites pensando em soluções para problemas que o resto da família nem sabe que existem. Camila, que bom que você chegou cedo. Hoje temos algumas coisas novas, disse ela, guiando a jovem até a sala. Ali, Henrique observava a TV ligada num jornal matinal, embora parecesse mais interessado nas pessoas do que no conteúdo. Quando viu Camila, abriu um sorriso suave, quase infantil. Minha amiga chegou. A frase pegou Camila de surpresa, mas também aqueceu algo em seu peito, e ela se aproximou para cumprimentá-lo com cuidado. Bom dia, seu Henrique. Dormiu bem? Não lembro, respondeu ele, rindo levemente. Vera surgiu logo atrás, conferindo a pulseira de pressão dele. Hoje vamos tentar uma atividade nova. Você vai acompanhar o processo, Camila. A cuidadora falava como instrutora, mas havia uma gentileza escondida na rigidez. Era exigente, porque queria que Camila aprendesse certo. Daniela explicou que a família havia alugado uma sala próxima dali para sessões semanais de estimulação cognitiva com uma terapeuta especializada. Quero ver como você lida nesses ambientes também, disse ela. Camila sentiu, absorvendo tudo. Se fosse preciso aprender, aprenderia. Se fosse preciso se adaptar, se adaptaria. Ela não tinha medo de trabalho. Tinha medo de voltar para onde estava antes. A terapeuta, uma mulher de cerca de 50 anos com óculos de armação grossa, recebeu Henrique com calma, usando um tom de voz suave que fazia o ambiente inteiro desacelerar. Camila ficou ao lado, observando cada movimento, a forma como a terapeuta estimulava memórias através de objetos antigos, como deixava espaços de silêncio para que Henrique tentasse lembrar, como controlava a ansiedade dele com simples toques na mesa. E, sem perceber, Camila começou a repetir mentalmente os mesmos métodos. Era como se aquele mundo já fizesse sentido dentro dela. Durante um exercício com fotografias, Henrique segurou a imagem de uma mulher jovem e bonita, sorrindo num vestido azul. A terapeuta perguntou se ele sabia quem ela era. Henrique franziu o senho antes de murmurar. Minha esposa, acho.
Camila viu os olhos dele brilharem com a tentativa de memória e sentiu o peito apertar. A dor silenciosa de lembrar pela metade era mais profunda do que esquecer completamente. E ela percebeu a dimensão da missão que tinha aceitado. Depois da sessão, já na área externa da casa, Henrique descansava sob a sombra da jabuticabeira enquanto Camila e Vera organizavam os papéis que precisavam ser entregues na próxima consulta. Como você se sente até agora? Perguntou Vera, sem desviar o olhar das fichas. Cansada, mas no bom sentido, respondeu Camila. Acho que nunca tive um trabalho que exigisse tanto da cabeça e do coração ao mesmo tempo. Vera concordou, finalmente olhando para ela. É exatamente isso. Quem não tem coração não aguenta. Quem tem demais, se perde. Você tem equilíbrio. Daniela se aproximou, segurando uma pasta nas mãos e olhando para Camila com atenção calculada. Preciso te mostrar algo. Elas foram para a sala, onde Daniela abriu a pasta sobre a mesa. Eram relatórios médicos, diagnósticos preliminares, recomendações. Meu pai está numa fase em que cada interação faz diferença. Ele não precisa apenas de técnica. Precisa de alguém que ele queira acompanhar. Daniela fechou a pasta. E, Camila, ele quer você. A jovem sentiu o peso daquelas palavras entrar fundo, mas não como peso negativo, e sim como responsabilidade que dá sentido. Eu vou fazer o meu melhor, disse com firmeza. Daniela sentiu. Eu sei. E por isso, precisamos conversar sobre algo a mais. Camila regalou os olhos, surpresa. A mulher continuou. Se você continuar indo bem, quero que pense em se mudar para cá. A frase fez o chão de Camila tremer por dentro. Morar ali? Naquela casa? Num quarto próprio, perto do trabalho, com salário fixo e contrato? Era grande demais. Era improvável demais. Era tudo o que ela sempre pediu, mas nunca teve coragem de sonhar tão alto. Pensa com calma, completou Daniela, percebendo o silêncio dela. Não precisa responder agora. Só quero que saiba que essa possibilidade existe. Camila respirou fundo, tentando absorver a enormidade daquilo. Ela ainda estava processando o trabalho. Agora vinha a vida inteira mudando de endereço. Mas a única coisa que conseguiu dizer foi: obrigada. De verdade. Mais tarde, enquanto ajudava Henrique a organizar suas revistas antigas, ele segurou a mão dela e disse: quando você está aqui, eu não tenho medo. Camila sentiu o mundo inteiro parar ao redor. Aquilo não era elogio. Era laço. Era vínculo. E vínculos mudam vidas. Quando o relógio marcou o fim do expediente, Camila saiu pelo portão com passos lentos, como quem tenta prolongar o momento bom antes de voltar para a realidade. Só que uma verdade começava a emergir dentro dela. Aquela casa já não parecia tão distante, tão impossível, tão fora do seu mundo. Pela primeira vez, parecia possível. E ela sabia. Um passo assim não se dá com os pés, se dá com o coração. Camila acordou antes do despertador mais uma vez, sentindo uma inquietação diferente, como se pensamentos demais estivessem disputando espaço dentro da cabeça, e enquanto colocava a mesma blusa creme de sempre, percebeu que estava com medo não do trabalho, mas do tamanho da oportunidade que tinha à frente, porque carregar um futuro melhor nas mãos às vezes pesa mais do que carregar dificuldade, e ela sabia que aquele dia traria decisões que mudariam muito mais do que o emprego. Mudariam quem ela era. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica. Se inscrevam no canal e tal. Ao chegar na casa, percebeu um movimento diferente. Carros na frente, vozes baixas, passos apressados. Daniela conversava com dois médicos perto da porta, a expressão tensa, mas controlada. Vera estava logo atrás, segurando uma pasta com força, como se precisasse dela para não perder o equilíbrio. O ar parecia pesado, carregado de urgência. Camila sentiu a espinha gelar. Algo tinha acontecido. Daniela se virou ao vê-la e caminhou rapidamente em sua direção. Camila, ainda bem que chegou cedo. Meu pai teve uma confusão mental mais intensa hoje de manhã. A frase fez o coração dela apertar. Ele está bem? Ele lembra da gente? Daniela suspirou fundo. Ele está estável, mas assustado.
E está chamando por você. Camila não esperava aquilo. Henrique, em crise, chamando por ela, logo por ela. Daniela fez sinal para que a acompanhasse até o quarto. Quando entraram, o idoso estava sentado na cama, respirando rápido, com o olhar desnorteado, mãos tremendo levemente sobre o cobertor. Mas quando viu Camila, parou, como se finalmente tivesse encontrado o chão. Eu achei que tinha me perdido de novo, murmurou ele, os olhos marejando. Camila se aproximou devagar e tocou sua mão, com toda a delicadeza que tinha. Eu estou aqui, seu Henrique. Não tem nada de errado. O senhor está em casa. Ele respirou fundo, segurando a mão dela como se fosse uma âncora. Vera observava em silêncio, surpresa com a rapidez da melhora. Daniela também. Os médicos conversaram com elas depois, explicando que os episódios poderiam se intensificar e que manter Henrique calmo faria toda a diferença. E, aparentemente, disse um dos médicos, ela consegue isso com uma eficiência rara. Camila ficou sem reação, como se não soubesse o que fazer com tanto reconhecimento. Daniela colocou a mão no ombro dela. Agora você entende por que quero você aqui todo dia. Vera levou Camila até a cozinha para respirar um pouco. A cuidadora, normalmente rígida, parecia mais leve, quase afetuosa. Crises assim acontecem. O importante é saber lidar, disse ela, enquanto preparava chá. E você, consegue acalmar ele como nem eu conseguia no início. Camila piscou, surpresa. Eu só faço o que sinto. Então continue fazendo, respondeu Vera. Quando voltaram à sala, encontraram Henrique sentado no sofá, mais tranquilo, mexendo em uma caixa de fotos antigas. Ele levantou a cabeça quando Camila entrou. Você é nova aqui, né? Perguntou ele, confuso, mas com voz mais estável. Sou sim. Estou cuidando do senhor, respondeu ela, sentando ao lado. Ele sorriu, tímido. Eu gosto de você. Me traz calma. Camila sentiu o peito aquecer, quase doer. Daniela pediu que Camila revisasse com ele algumas lembranças controladas, usando as fotos como ponto de ancoragem. Ela pegou a imagem de uma festa antiga, cheia de pessoas sorrindo ao redor de uma mesa. Quem é essa aqui, seu Henrique? Perguntou. Ele apertou os olhos, pensando, buscando. Essa é minha esposa. A voz dele quebrou no meio. Camila tocou seu braço com delicadeza. Ela era linda. Era, respondeu ele, com um sorriso triste. E me amava quando eu ainda lembrava de amar direito. Aquilo atingiu Camila como um soco emocional. A lucidez fraturada era mais dolorosa que o esquecimento total. Ela respirou fundo para não demonstrar a própria emoção. Na hora do almoço, Henrique se recusou a comer com Vera. Mas quando Camila se aproximou, ele pegou o garfo sozinho. Daniela e a cuidadora trocaram um olhar que dizia tudo. Algo nela funcionava. Algo nela despertava segurança. Era como se Camila tivesse sido encaixada ali por alguma força que não era acaso. Depois da refeição, Daniela chamou Camila para o escritório. A moça entrou com a respiração acelerada. Camila, eu sei que tudo isso é muito recente. Mas hoje eu tive a confirmação do que já imaginava. Camila sentiu o mundo parar por um instante. Daniela continuou. Você não é só uma funcionária. Você é a pessoa que meu pai escolheu. Camila abriu a boca para responder, mas Daniela levantou a mão. E por isso, tem uma proposta oficial. Ela empurrou um documento pela mesa. Contrato, salário, benefícios, registro e a possibilidade de morar aqui, se quiser. Camila levou a mão à boca, os olhos marejando. Era muito. Era enorme. Era tudo. Daniela se aproximou. Eu não quero caridade. Quero compromisso. Quero confiança. Quero você com ele. Camila respirou fundo, sentindo o corpo inteiro tremer. Eu topo. Eu topo sim. Daniela sorriu pela primeira vez em dias. Então seja oficialmente parte da nossa casa. Quando Camila voltou para o quarto de Henrique, ele estava olhando pela janela. Você voltou, disse ele, com voz suave. Voltei, seu Henrique. E
Vou continuar voltando. Ele sorriu, simples e sincero. É bom saber disso. Ao fim do dia, caminhando para a rua, Camila percebeu algo profundo. Ela não estava apenas sendo contratada, estava sendo escolhida. E ser escolhida cura feridas que ninguém vê. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, ela sentiu que a vida estava finalmente começando a acontecer do lado dela, e não contra ela. Camila acordou naquela manhã com uma sensação nova, como se o peito estivesse cheio de ar apesar de tudo, como se a vida tivesse finalmente parado de empurrá-la para trás e começado a empurrá-la para frente. E enquanto arrumava o cabelo no pequeno espelho da pensão, percebeu algo que nunca tinha sentido antes: orgulho. Não era orgulho do que tinha, mas do que estava se tornando. E esse tipo de orgulho é o que muda existências inteiras. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica. Se inscrevam no canal e tal. Quando chegou à casa, encontrou Daniela na cozinha, preparando café com a expressão de quem precisava urgentemente compartilhar alguma notícia importante. Camila, senta um minuto. O tom não era de bronca, era de urgência emocional. Camila obedeceu, segurando as mãos no colo. Daniela respirou fundo e começou. Ontem, depois que você foi embora, meu pai teve outro pequeno episódio, mas ele pediu para você. Só para você. A frase bateu em Camila como vento forte, tirando o equilíbrio interno. Eu sinto muito, dona Daniela. Não precisa sentir, interrompeu Daniela. Precisa entender. Isso significa que ele te reconhece como ponto de segurança. Camila baixou os olhos, tentando processar tudo. Vera surgiu na porta, segurando uma bandeja com remédios, e acrescentou. Você não tem noção do que isso representa, menina. Eu estou aqui há anos, e nunca vi ele criar vínculo tão rápido. Camila sentiu o rosto esquentar. Eu só trato ele como trataria meu avô. Pois é isso que faz diferença, respondeu Vera. E agora precisamos adaptar toda a rotina ao fato de que você virou o centro emocional dele. Então as duas explicaram o que aconteceria naquele dia. Testes de memória mais complexos, exercícios de reconhecimento, uma caminhada assistida e observação constante dos gatilhos emocionais. Camila absorvia tudo como quem absorve uma nova língua. Rápido, atento, comprometido. Não era apenas trabalho, era missão. Era pertencimento. Era um novo tipo de responsabilidade, aquela que não pesa, honra. Henrique estava sentado na sala quando ela entrou, mas parecia inquieto, os dedos tamborilando no braço da poltrona. Quando Camila se aproximou, ele olhou para ela como se estivesse procurando uma resposta dentro de um rosto. Você voltou. Voltei sim, seu Henrique. E vou ficar com o senhor hoje. Ele relaxou instantaneamente, como se a simples presença dela fosse um remédio silencioso. O primeiro exercício do dia foi com cartões ilustrados. A terapeuta mostrava imagens simples: casa, carro, flor, comida, e Henrique precisava nomeá-las. Com Vera, ele travava. Com Daniela, hesitava. Mas com Camila, flor, disse ele, acertando de primeira. Depois, cachorro. Depois, casa. Camila sorriu, orgulhosa. E Daniela, observando ao fundo, levou a mão ao rosto discretamente emocionada. Depois do exercício, Henrique ficou cansado e pediu para ir ao jardim. Camila o acompanhou, passando devagar pelos azulejos frios que levavam até a jabuticabeira. Eu gosto daqui, disse ele, olhando para o céu aberto. Parece que a cabeça fica menos cheia. É o ar, respondeu Camila. E talvez seja também o senhor se sentindo em segurança. Ele virou a cabeça devagar. Segurança. Fez uma pausa longa, como quem procura uma memória dentro de um quarto escuro. É isso que eu sinto quando você está aqui. Camila engoliu seco, segurando as emoções no peito. Não podia chorar ali. Não queria quebrar o momento. Quando voltaram, Vera entregou uma pasta com documentos e anotações para Camila. Essas são suas próximas responsabilidades. Camila regalou os olhos. Todas essas. Calma, disse Daniela, entrando na sala. Vamos te treinar.
Mas é importante você assumir mais coisas. Você está entrando em uma função real agora. Real ecoou na mente dela como trovão doce. O restante da manhã foi um turbilhão de atividades. Camila ajudou Henrique com exercícios motores, preparou chá, organizou medicamentos, revisou horários e observou comportamentos. Era exaustivo, mas não doía. Era puxado, mas preenchia. E pela primeira vez, ela se viu pensando: eu sou boa nisso. Após o almoço, Daniela chamou Camila para uma conversa mais pessoal. Quero que você entenda uma coisa. Meu pai não está apenas melhorando por causa dos métodos. Está melhorando por causa de você. Camila ficou sem palavras. Então Daniela continuou. Eu não sei qual foi sua história até aqui, Camila. Mas sei que você merece oportunidade. E pretendo dar todas que eu puder. A tarde foi leve. Henrique contou histórias desconexas de sua juventude, misturando fatos reais com lembranças embaçadas. Mas Camila ouvia tudo com atenção total, como se cada pedaço fosse uma joia. Em certo momento, ele disse: eu acho que você é alguém que eu já conhecia, de antes. Camila sorriu. Talvez porque o Senhor se sente confortável comigo. Talvez, porque meu coração lembra de você. A frase atingiu ela como raio, quente e profundo. No fim do expediente, quando Camila se despediu, Henrique segurou sua mão com firmeza surpreendente. Você volta amanhã, né? Volto sim, seu Henrique. Eu prometo. Ele sorriu, satisfeito. Então eu não vou me perder. Ao sair da casa, o céu de São Paulo começava a ficar dourado, e Camila caminhou devagar, absorvendo a magnitude daquele dia. Ela tinha sido escolhida, tinha sido necessária, tinha sido querida. E no silêncio entre os passos, percebeu a verdade mais forte de todas. Pela primeira vez, seu futuro não parecia assustador. Parecia vivo. Camila chegou cedo outra vez, atravessando o corredor silencioso da casa com passos firmes, mas carregando um nó invisível no estômago, porque agora que o vínculo com Henrique estava mais forte do que nunca, o medo de falhar também crescia, aquele medo antigo que sempre acompanhou pessoas que nunca puderam errar, e enquanto tirava o casaco junto à porta, sentiu uma pontada estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que exigiria dela muito mais do que apenas cuidado. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica, se inscrevam no canal e tal. Daniela apareceu no corredor, com semblante tenso, segurando o celular com força. Camila, preciso falar com você antes de começar. O tom dela não era de bronca, era de preocupação. Camila parou imediatamente. O que aconteceu? Daniela respirou fundo, como quem precisa escolher as palavras certas antes de machucar sem querer. Minha irmã, a tia do Henrique, vai vir aqui hoje à tarde. E ela é complicada. Camila franziu o senho. Complicada como? Daniela respondeu com sinceridade cirúrgica. Ela não gosta de mudanças. E não gosta de pessoas novas. A informação caiu como pedra no peito de Camila, mas antes que ela pudesse reagir, Daniela colocou a mão no ombro dela. Quero que você saiba, eu confio 100% em você. Se ela tentar te intimidar, não leva para o lado pessoal. Camila sentiu, engolindo a insegurança com força. Ela conhecia aquele tipo de pessoa, o tipo que olha de cima, que mede a vida dos outros por aparência, que confunde humildade com fraqueza. Mas ela não era mais a Camila que pedia desculpa por existir. Henrique estava no jardim quando ela chegou perto, sentado sob a jabuticabeira, mexendo em uma foto antiga. Ele levantou o rosto devagar. Minha amiga. A palavra amiga sempre derretia algo dentro dela, como se criasse um laço invisível que segurava os dois. Bom dia, seu Henrique. Pronto para mais um dia? Só se você ficar perto. Ao longo da manhã, Camila percebeu Henrique mais agitado que o normal, olhando para a porta a cada barulho, mexendo as mãos sem parar. Vera explicou baixinho. Ele sente quando alguém problemático vai aparecer. A irmã da Daniela sempre cria tumulto. Camila respirou fundo. O que ela faz? Vera revirou os olhos. Pergunta tudo, critica tudo, julga tudo.
E sempre acha que sabe mais do que todos. É cansativa. Mesmo assim, Camila manteve a calma, sabendo que naquele trabalho, equilíbrio emocional era metade da função. Preparou o almoço junto com Vera, conversou com Henrique, contou histórias simples para distrair sua ansiedade. A cada sorriso que ele dava, a jovem sentia sua coragem crescer um pouco mais. Era como se o cuidado que ela oferecia voltasse em forma de força. Força para o que estava por vir. Por volta das 3 da tarde, o portão eletrônico abriu e uma mulher alta, magra, cabelos loiros tingidos e vestido caro entrou na casa como se fosse a dona do mundo. O som dos saltos ecoou pela sala como pequenas ameaças. Boa tarde, disse ela, com voz forçada. Camila ficou imóvel por um instante, sentindo o corpo reagir antes da mente. Daniela se aproximou imediatamente. Camila, essa é minha irmã, Patrícia. Patrícia olhou Camila de cima a baixo, com aquele olhar que tentava fazer outra pessoa se sentir menor. Então, essa é a nova cuidadora? Camila abriu um pequeno sorriso educado. Sou sim. Prazer. Patrícia não respondeu. Apenas virou o rosto como quem não aprova algo que nem conhece. E Camila percebeu exatamente com o que estava lidando. Henrique estava sentado no sofá quando Patrícia entrou na sala, e sua expressão mudou imediatamente, como se tivesse visto uma nuvem escura entrando pela porta. Ele segurou a mão de Camila com mais força. Patrícia viu aquilo e franziu o senho. Ele sempre foi assim com estranhos, mas com funcionária? Nunca vi isso. Daniela rebateu na hora. Ela não é uma funcionária qualquer. Ela é essencial. Patrícia ignorou a frase, aproximando-se de Camila como se estivesse inspecionando um objeto. Você tem experiência com idosos? Diploma? Curso técnico? Ou só boa vontade? Camila sentiu o rosto ferver, não de vergonha, mas de indignação. Mas controlou a respiração, lembrando-se de Henrique. Tenho prática, convivência e resultado. E o seu Henrique se sente seguro comigo. A resposta seca fez Patrícia erguer as sobrancelhas, surpresa pela ousadia. Atrevida. Não. Verdadeira, respondeu Camila. Daniela escondia um sorriso de satisfação. Vera, ao fundo, segurou uma risada. Patrícia, pela primeira vez, ficou sem fala. Henrique puxou a mão de Camila e murmurou baixinho, quase como criança. Não deixa ela me levar. Camila ajoelhou para ficar à altura do rosto dele. Ninguém vai levar o senhor de lugar nenhum. Eu estou aqui. Ele respirou aliviado. Patrícia cruzou os braços, desconfortável com a cena, porque aquilo provava mais do que qualquer currículo poderia provar. Depois de meia hora de perguntas grosseiras e tentativas de diminuir o trabalho da jovem, Patrícia anunciou. Bom, vou conversar com o médico da família. Ver se sua presença aqui é realmente adequada. Daniela se aproximou, firme como nunca. Faça isso. E ele vai te dizer exatamente o que todos nós já sabemos. A presença dela é necessária. Patrícia saiu sem se despedir, o som dos saltos ecoando como pequenas derrotas até o portão fechar. Quando finalmente se calou, a casa pareceu respirar aliviada. Daniela tocou o braço de Camila. Desculpa por isso. Mas você lidou como gente grande. Vera completou. Se ela tentou te intimidar, falhou. Camila respirou fundo, sentindo o corpo tremer agora que o confronto tinha passado. Mas dentro do peito, algo crescia. Um tipo de força que só nasce quando alguém tenta te diminuir, e você permanece inteira. Henrique segurou sua mão de novo. Você ficou. Isso me deixa bem. Camila sorriu, sentindo aquela frase atravessar todas as inseguranças antigas. Naquela casa, naquela função, naquele vínculo, ela estava deixando de ser sobrevivente, e começando a ser necessária. E quando alguém vira necessário, vira também parte da história. Ela estava pronta para ficar. E mais do que isso, pronta para crescer. Camila chegou na manhã seguinte com o coração firme, como se algo dentro dela tivesse amadurecido da noite para o dia, carregando não apenas responsabilidade, mas consciência do próprio valor, e à medida que avançava pelo corredor iluminado da casa, sentia que aqueles seriam daqueles dias que definem destinos, não por grandiosidade,
mas pela nitidez com que revelam quem realmente pertence a um lugar. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica. Se inscrevam no canal e tal. Daniela estava na sala com expressão séria, porém controlada. Camila, precisamos conversar, e é importante. A jovem respirou fundo, preparando-se para o pior. Patrícia ligou ontem à noite para o médico da família, disse Daniela. Camila sentiu o estômago afundar. Ela pediu que ele avaliasse se você era qualificada. A palavra saiu carregada de ironia, como algo pequeno para algo tão grande. Camila apertou as mãos, mas não disse nada. Daniela continuou, mas o médico veio cedo hoje e passou 1 hora observando você com meu pai. Camila regalou os olhos, surpresa, ela sequer tinha percebido. Então Daniela abriu um sorriso lento. E ele disse que você é a melhor mudança que fizemos em anos. Camila levou a mão à boca, o coração disparando. Ele afirmou que a presença de alguém jovem, com seu jeito, sua calma, sua naturalidade, fez mais diferença emocional que qualquer tratamento farmacológico. A jovem piscou rápido, contendo a emoção. E por isso, Camila, o médico recomendou formalmente sua permanência. Antes que ela pudesse reagir, Henrique surgiu no corredor com passos lentos, apoiado no corrimão. Eu ouvi vozes. É hoje que a menina vai embora? Perguntou ele, preocupado. Camila correu até ele. Não, seu Henrique. Eu estou aqui. Ele segurou sua mão e sussurrou com alívio. Ainda bem, se você fosse, eu me perdia de novo. Daniela observou a cena com olhos marejados, algo raro vindo dela. É isso que eu queria te mostrar. Meu pai não está apenas melhor, ele está reabilitando vínculos. Camila respirou fundo, absorvendo cada palavra. Por isso, eu quero te oferecer algo definitivo. A frase congelou o ar. Daniela caminhou até a mesa e pegou uma pasta marrom. É seu contrato oficial. Registrado. Com todos os direitos. Salário fixo. Benefícios. Estabilidade. Camila segurou a pasta com as 2 mãos, como se fosse vidro frágil. E mais uma coisa. A mulher revelou uma chave. Uma única chave, com um chaveiro simples. Esse é o quarto que fica aqui na casa. Foi reformado há um tempo, mas nunca usamos. Se você quiser, é seu. Camila sentiu as lágrimas subirem tão rápido que mal conseguiu respirar. Me mudar para cá? Daniela sentiu. Firme. Sim. Meu pai te escolheu. A casa te escolheu. Eu te escolhi. Vera apareceu na porta, cruzando os braços com aprovação. E eu também. Camila olhou para Henrique, que apertou sua mão com força surpreendente. Fica perto. Fica aqui. Promete que não me esquece. Aquele pedido atravessou Camila como flecha quente. Ela ajoelhou ao lado dele. Eu não vou esquecer. Eu vou cuidar do Senhor. Henrique sorriu, pequeno e sincero. Daniela colocou a mão no ombro de Camila, finalizando aquilo que já estava decidido. Vamos começar um novo capítulo juntas? Camila assentiu, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Sim. Eu fico. Eu fico de verdade. E naquele instante, algo profundo se instalou dentro dela. Um sentimento que não era apenas trabalho, nem chance, nem sorte, era lar. Lar que ela nunca teve. Lar que ela nunca imaginou que encontraria no meio da rua, ajudando um idoso perdido. Lar que ela agora tinha conquistado com empatia, coragem e coração. Ao segurar aquela chave, ela entendeu o que a vida estava dizendo. Às vezes, você resgata alguém, mas é você quem é resgatado. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau!